Eu comecei no maternal aqui, acho que foi antes disso, inclusive, porque eu já vinha, minha mãe trabalhava aqui na escola, então eu já vinha para cá, já conhecia a escola. E aí eu estudei aqui até o final do ensino médio, e a relação que eu tenho com a escola é assim, uma relação de muito afeto mesmo, porque fiz muitas amizades, inclusive os amigos que eu fiz aqui dentro eu levo para minha vida até hoje, e são assim, irmãos praticamente para mim. E os professores também têm uma relação de não só de troca de conteúdo, mas também de muita atenção. E isso era uma marca que eu sempre percebia, no sentido de eles queriam saber como você estava, como que você estava se sentindo, por exemplo, naquele dia, por exemplo. Então isso para mim marcou e é uma coisa que eu acho que agora vem com tudo, né? Esse socioemocional nas escolas. Então eu acho que o João Paulo sempre teve esse socioemocional muito atento, muito presente. Isso para mim sempre foi bom. Eu acho que eu fiz alguns grupos aqui dentro que me influenciaram de certa forma positivamente, porque eram pessoas engajadas também e que queriam fazer, queriam estudar. Então, essas pessoas para mim me influenciam até hoje, me orgulham porque estão numa posição boa para mim, de quem estudou aqui. E os professores também eram influenciadores no sentido de que eram pessoas que você via, caramba, é uma pessoa importante, uma pessoa que sabe muito, então, para mim, isso era uma influência boa. Então, falando da minha experiência no ensino médio, especificamente, foi uma experiência muito boa porque eu escolhi fazer técnico em administração. A princípio foi porque meus amigos estavam indo para lá e porque tinha mais oferta de estágio em administração. Mas depois eu percebi que a administração serve para praticamente qualquer área que eu vá trabalhar. Então, os conceitos que são abordados, as estratégias que são ali ensinadas, você pode levar para qualquer área da sua vida e vai funcionar porque são coisas importantes realmente. Então, por exemplo, como se portar numa entrevista de emprego, como cuidar da sua saúde financeira, sabe? Então, essas coisas você leva para qualquer área que você for trabalhar e eu carrego isso comigo até hoje. É até curioso porque eu tenho, por exemplo, um caso para contar. Depois que eu fiz a técnica de administração, eu comecei a procurar emprego. Aí eu achei uma vaga de jovem aprendiz numa empresa considerável, assim, grande, de médio e grande porte. E aí fui fazer o processo seletivo para jovem aprendiz. E aí lá no processo eles gostaram tanto de mim que me puxaram para ser logo assistente de carteira assinada. E aí nisso eu percebi que as experiências que eu tinha simulado aqui durante o técnico ajudaram para que eu fosse logo para uma vaga de assistente, não de jovem aprendiz logo do início. E aí isso é importante para mim. Eu acho que, resumidamente, o colégio ele é uma primeira experiência assim, de coletivo que começa a me transformar como pessoa. E começa a me transformar de uma maneira positiva porque rola muito afeto, muita transparência no processo. Então, tanto entre amigos como a relação de aluno-professora foi uma relação boa, porque foi, como eu disse, uma relação de influências positivas. E assim, eu realmente me enxergava ali no professor e via aquele professor como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que batalhou e ali tem muito conteúdo que eu posso pegar. Então, para mim sempre foi exemplos bons de pessoas que deram certo na vida.